Vamos agora continuar a história de Tiradentes. Vamos entender o porquê ele é considerado um herói nacional. Em 1889, nós tivemos a proclamação da República aqui no Brasil. Rompeu-se então com Portugal e constituído o Império no Brasil. Mais à frente, um grupo vai romper com o imperador. Esse grupo, então, não houve um movimento popular, Deodoro da Fonseca é um dos que lidera, não houve nenhum movimento popular, não houve uma revolta popular, foi um golpe militar, algo também muito comum aqui no Brasil. Militares se juntaram com setores da igreja, da maçonaria, de grupos influentes aqui no Brasil e depuseram Dom Pedro II, que era o imperador. Então houve um golpe militar. A proclamação da República foi um golpe. E aí, como foi um golpe militar, você não tinha a figura de um herói. Imagine, por exemplo, a independência das colônias espanholas aqui no continente sul-americano. Você tem a figura importante de Simão Bolívar, que é herói nacional. Temos um país em sua homenagem, a Bolívia. Você vai em Cuba, você tem José Martí, que teve uma importância muito grande na independência de Cuba em relação ao domínio espanhol. Aqui no Brasil não houve isso. O movimento republicano, na verdade, foi um golpe militar, civil e militar. Precisava-se, então, de um herói nacional. Onde é que nós vamos buscar esse herói nacional? Eles foram buscar, então, na Conjuração Mineira, que foi um movimento de elite, muito diferente da Sabinada, na Bahia, da Confederação do Equador, em Pernambuco, da Guerra do Contestado, no sul do país, ou de Canudos, que vai acontecer, claro, depois disso aqui, já dentro da República. Mas então, o movimento da Inconfidência Mineira, ou Conjuração, embora seja muito importante, foi um movimento de elite, setores influentes na economia brasileira, não só do ponto de vista financeiro, mas intelectual. Então busca naquele grupo alguém que, de certa forma, desperte um interesse nacional. E junto com isso, houve o desenvolvimento de uma iconografia mostrando Tiradentes muito parecido com aquelas imagens que a gente tem de Jesus Cristo. Eu mesmo, quando era menino, via nos livros de história Tiradentes e sempre achava muito parecido com Jesus Cristo. Se você vai lá em Congonhas, nos 12 profetas do Aleijadinho, ele fez a fisionomia de cada profeta parecendo a fisionomia de cada um dos inconfidentes. Então criou-se todo um mito. Hoje, Tiradentes é patrono das polícias militares, especialmente da Mineira. Se vocês observarem antigamente a figura dele que tinha na roupa dos militares, era aquela de condenado, ele com a corda no pescoço, de barba grande, sem camisa. E essa imagem foi substituída há alguns anos pela imagem dele vestido como alferes, que é equivalente a terceiro sargento. Então houve uma releitura, porque durante muito tempo aproximou-se Tiradentes dessa imagem que a gente tem de Jesus. Joaquim Silvério dos Reis de Judas Iscariotes. Então criou-se isso no imaginário popular, isso foi trabalhado no imaginário popular, e Tiradentes, então, de certa maneira, ainda que a gente possa contestar a importância dele no movimento, como líder do movimento, ele é uma figura que, de todo modo, unifica a nação num certo desejo por liberdade, por um país livre, autônomo. Então ele tem uma importância muito grande, mas ele não tem nada a ver, objetivamente falando, com o movimento republicano, com aquilo que houve em 1889. Mas é um herói nacional. Em 92 ele teve o seu nome inscrito no livro dos heróis nacional. Então quando você vai ver os heróis brasileiros, vai encontrar o nome do Tiradentes lá entre os heróis, e é por isso então que é feriado nacional. É um dia importante e que entrou então já dentro da República. Antes disso ele era um proscrito, ele não era líder nem herói nacional. É isso aí, nossa história passada a limpo mesmo. Muito obrigada ao professor Tarzan Leão pelas explicações, pela aula dada aí, né, aula de história pra gente.